Bom, então vamos terminar essa sessão de vídeos com a resolução de um exemplo, o exemplo 1, que diz respeito sobre pirâmides, né? E aí a gente tem uma pirâmide aqui que é um caso particular de uma pirâmide, né? Lá a gente tinha uma pirâmide qualquer. Então, bora lá. Considere uma pirâmide quadrangular de base ABCD, então essa aqui é a base dessa pirâmide, e vértice V. Uma pirâmide quadrangular. As arestas laterais opostas, VA, que é essa aqui, e VC, determinam um plano alfa, certo? É um exemplo de visualização geométrica. É importante visualizar em profundidade essa pirâmide. Então, essas arestas laterais VA e VC determinam um plano alfa. Então, aqui está passando esse plano alfa. Por sua vez, as outras arestas laterais, VB e VD, determinam um outro plano beta, certo? Então, aqui a gente tem um plano alfa e, em profundidade, a gente tem um plano beta. O que o exercício pede é: determine a interseção desses dois planos, alfa e beta. Então, a gente vai determinar que elemento geométrico é esse, certo? Que é a interseção, e como defini-la, né? Definir essa interseção. A gente, por questões de posição relativa, só tem três possibilidades, né? A gente tem os dois planos alfa e beta. Ou eles são paralelos, ou eles são coincidentes, ou eles são secantes. Quando eles são paralelos, a interseção seria vazia. Se eles são coincidentes, a interseção vai dar o próprio plano, o próprio alfa e o próprio beta. E se eles são secantes, a interseção vai dar uma reta. Olhando intuitivamente nessa figura, se a gente tem o plano alfa aqui e o plano beta lá, já fica, por intuição geométrica, fica claro, né, que a interseção vai dar uma reta, né? Ou seja, vai dar uma reta. Vamos descrever isso, demonstrar isso e determinar que reta é essa. Por construção geométrica, como eu chego até essa reta, certo? Bom, a interseção, então, entre esses dois planos dá uma reta, e a maneira mais fácil de descrever uma reta, de definir uma reta, é através de dois pontos distintos, né? No axioma que a gente viu no postulado 1, né? Por dois pontos de espaço passa uma e somente uma reta, ou seja, dois pontos distintos determinam uma única reta. Então basta que a gente obtenha dois pontos dessa reta interseção de alfa e beta, que ela vai estar bem definida. Um dos pontos a gente já conhece, né? O plano alfa está aqui, o plano beta está lá. Esse ponto, o vértice, ele está nessa reta, né? Ele está na interseção dos dois planos. Então, inicialmente, a gente já sabe que, olha só, temos que o ponto V pertence à interseção dos dois planos. Eu ainda não falei que isso vai dar uma reta, né? A gente já comenta. Por enquanto eu estou trabalhando só com a interseção entre eles, certo? Bom, então o ponto V pertence, a gente já tem um ponto dessa reta. A gente precisa determinar mais um, né? E com isso a gente entra com o Teorema 3, né? Que o Teorema 3 dizia o seguinte, que a gente viu nessa sessão. Se dois planos possuem um ponto em comum, então eles possuem pelo menos mais um. Então, pelo Teorema 3, a gente já garante a existência desse ponto, né? Então, olha só. Então, pelo Teorema 3, existe mais um ponto nessa interseção. Pelo Teorema 3, alfa interseção com beta possui mais um ponto. Pelo menos mais um. Alfa interseção com beta possui ao menos mais um ponto. Certo? Bom, aí a gente entra na questão da posição relativa. Se essa interseção entre dois pontos possui ao menos mais um ponto, possui no mínimo dois, V e mais um. Nesse caso, esses dois planos ou vão ser secantes, a interseção dá uma reta, ou eles são coincidentes. Porém, a gente elimina o caso que eles são coincidentes. Por quê? Esses planos são distintos, não tem como eles ser coincidentes. O plano alfa, por exemplo, esse ponto B está fora do plano alfa que está passando lá, certo? E o ponto A está fora do plano beta. Então, esses planos não são coincidentes, necessariamente eles são distintos. Logo, se são secantes ou coincidentes, eliminando eles serem coincidentes, necessariamente esses planos são secantes. E a interseção vai dar uma reta. Então, aqui a gente já afirma de modo que, olha só, a gente está usando fortemente os postulados aqui, né? E teoremas.
de modo que a interseção entre alfa e beta vai dar uma reta que eu vou chamar de R. Então, a gente já sabe que essa interseção é uma reta. Por que a gente garante isso? Pois os planos alfa e beta são distintos. Tem pontos que pertencem a um e não pertencem ao outro, né? E vice-versa. Bom, com isso a gente já garantiu que a interseção dá uma reta. Agora vamos definir essa reta. Se é uma reta determinada por quais pontos? Bom, basta que eu tenha dois. Eu já tenho um. O vértice V pertence a essa reta, certo? Alfa inter B. Basta eu achar mais um. Aí a ideia de visualização geométrica, quem seria outro ponto nesse ambiente aqui, geométrico, que define, para definir essa reta? O que a gente vai fazer? A gente vai pegar cada um desses planos alfa e beta e intersecioná-los com o plano base. Quem é o plano base? O plano base é o plano ABCD. Olha só, vê se vocês conseguem visualizar. Se eu intersecionar o plano alfa com o plano base, essa interseção vai dar exatamente esse segmento aqui, ó. Concordam? AC. Isso seria a interseção do plano alfa com o plano base, ABCD, certo? Bom, analogamente, se eu intersecionar o plano beta com o plano base, que é ABCD, eu vou ter um outro segmento, que vai ser esse segmento aqui, ó, BD, certo? Concordam? E aí vai ter um ponto de interseção aqui. Vamos escrever isso inicialmente. Então, olha só. Além disso, a interseção de cada plano com o plano base, né? Então, além disso, a interseção do plano alfa com o plano base, que eu vou chamar de ABCD, vai dar exatamente o segmento AC, certo? E a interseção do plano beta com o plano base ABCD vai dar exatamente o segmento BD. Concorda? Certo? Bom, por que eu estou fazendo isso? O nosso objetivo é buscar outro ponto dessa reta, né? E esse ponto dessa reta vai ser exatamente esse ponto de interseção. Concorda? Ou seja, a gente vai verificar aqui que esse ponto de interseção entre esses dois segmentos AC e BD, ele vai ser exatamente um outro ponto da reta R, certo? Então, logo, olha só, eu vou chamar esse ponto de interseção de O. Vou chamar esse ponto de interseção de O, certo? Logo, se a interseção entre os segmentos AC inter BD é o ponto O, que eu estou chamando de O, então, o que eu vou ter? Olha só, se a interseção é esse ponto O, significa que o ponto O pertence a esse conjunto e a esse, certo? Em particular, se ele pertence a esse conjunto, significa que ele pertence a essa interseção. Logo, ele pertence a alfa, certo? Porque alfa, isso aqui é exatamente a interseção, pertence aqui e aqui. Analogamente, o ponto O pertence a BD, certo? Que por sua vez é igual a isso aqui. BD, né, se um ponto pertence aqui, ele pertence aqui e pertence aqui. Logo, ele também pertence a beta. Então, o ponto O, olha só, pertence a alfa inter beta, que é a teoria dos conjuntos. E é exatamente o que a gente queria provar. Por quê? A gente tem a reta R, certo? Que é a interseção entre alfa e beta. A gente já definiu ela dessa forma. E a gente mostrou que esse ponto O pertence a essa reta R. Logo, a gente tem dois pontos pertencentes a essa reta, certo? O ponto V e o ponto O. E esses pontos, naturalmente, são distintos, porque esse ponto está fora do plano, né? Logo, esses pontos definem a reta R. Então, o que a gente fez aqui, o exercício pediu para determinar a interseção, é uma reta. E que reta? A reta determinada pelos pontos V e O. Que ponto é o ponto O? É o ponto de interseção entre essas duas diagonais aqui, certo? Então, a gente pode fechar a escrita assim, ó. Portanto, R, que é a reta interseção de alfa e beta que a gente queria, é a reta determinada pelos pontos
V e O. Esses pontos definem essa reta, beleza? E aí a gente tem fechado a escrita desse exemplo. Esse exemplo ele tem essa construção geométrica bastante interessante e esse desenvolvimento ele é bom porque a gente desenvolve tanto a escrita como utiliza postulados, posição relativa, teoria dos conjuntos, né? O Teorema 3 a gente usou. Então é um exemplo que ele é bastante rico conceitualmente, beleza? Com isso a gente fecha esse capítulo, né? E até amanhã já estou enviando a lista 1 que corresponde a esse capítulo, beleza? É isso aí.